A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 27. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar algo que nós temos que estar no nosso coração e vigiar. É o primeiro ponto, o que é? É o nosso orgulho espiritual, a nossa confiança carnal. Porque se você vive em Cristo, se você entregou sua vida para Cristo, então você tem que viver em Cristo e viver em espírito e em verdade. Por isso que você tem que ter essa decisão e a certeza do batismo quando você desceu nas águas, que você morreu para o mundo para viver em espírito nessa terra, para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para ouvir a voz dele e fazer a vontade dele. Porque se você desceu nas águas do batismo e você não se arrependeu de fato e de verdade, e ainda você não procura ter uma vida e uma comunhão com Cristo, você não está vivendo em espírito e em verdade. E às vezes as coisas não acontecem na sua vida por causa disso. A transformação que você está querendo, você não vê. Por quê? Porque ali você não entregou sua vida para Cristo. E hoje o Senhor está nos ensinando através dessa palavra que às vezes o convencimento espiritual, o orgulho, a prepotência, achando que nós conhecemos a Cristo, estamos com Cristo, mas nossas atitudes não demonstram isso. Podemos mostrar para o homem, para a aparência, mas para Cristo não. É o primeiro ponto aqui, disse aqui, ó. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. Mas, depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Esse é o ponto que o Senhor quer nos mostrar. Você vê que Pedro, desde o começo do chamado dele, ele sempre foi aquela pessoa atirada, aquela pessoa que sempre enfrentou, sempre teve dificuldade, tinha dúvida, mas colocava a cara dele, vamos dizer esse termo, a bater, a querer saber. Ele ia e enfrentava o desafio, se tiver que enfrentar, vamos enfrentar. Assim é o verdadeiro cristão, assim é a fé genuína, assim é a vontade do Senhor. Mas esse ponto que é o principal, não adianta você agir a maneira dessa daí, enfrentar tudo que tiver que enfrentar com Cristo, mas você não ouvir a voz do Senhor, você não deixar o Espírito Santo transformar o seu coração. Por quê? Porque Pedro, por mais que tinha isso, por mais que ele falava, por mais que enfrentava, mas na hora das dificuldades, na hora da luta, na hora que tinha que encarar alguma coisa, ele recuava. Nós damos um exemplo também daquela passagem quando Pedro e viu, estavam no mar, o mar agitado, olharam de longe, viram um fantasma, ficaram com medo. Jesus disse: acalmai que sou eu. E Pedro disse: se és tu, que eu caminhe até o Senhor. Jesus disse: venha. E Pedro andou sobre o mar, mas quando ele viu as ondas, teve medo e ali ele começou a afundar. O que quer dizer isso? Você vê que Pedro sempre foi atirado, sempre foi ousado, sempre colocou a fé dele em ação. Mesmo sem ele ter o Espírito Santo, ele colocava a fé em ação. E hoje o Senhor nos ensina que você tem que colocar a fé em ação.
mas você tem que deixar o Espírito Santo transformar o seu eu, tirar teu orgulho espiritual, a tua prepotência, a tua religiosidade. Você briga por causa de igreja, por causa de doutrina. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu faço isso, gosto da igreja, eu não saio dessa igreja por nada, e assim vai. Só que você esquece de uma coisa: a igreja não vai te salvar. Quem vai te salvar é Cristo Jesus, que morreu por você. E se teu coração está na igreja, teu coração não está em Cristo. O coração de Pedro, por mais que ele estava em Jesus, mas ainda dentro dele estava o orgulho do homem. Ah, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí olha o que Jesus diz, porque conhece o nosso coração, conheci o de Pedro e conhece o teu hoje. Ele disse aqui, ó, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Não adianta você querer negociar com Deus, não adianta você esconder de Deus, não adianta você fingir para Deus, pois Ele conhece o teu coração, Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe aonde você está, aonde você vai, com quem você anda. Não adianta você ser na igreja uma pessoa e fora você ser outra. Não adianta você querer falar de que é de Deus, mas não dar o fruto do Espírito Santo. É essa a diferença. É isso que você temos que atentar, porque o espírito enganador, ele é fácil de entrar em nossa mente, em nosso coração. Não é porque temos Jesus Cristo, não é porque estamos na presença do Senhor, descemos as águas do batismo, que o diabo não pode fazer na nossa vida o que ele quer. É por isso que nós temos que estar atentos, em comunhão com o Senhor, em constante oração, em constante compromisso de ler a Bíblia, porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais a palavra entra. Quanto mais a palavra entra, mais fé é em nosso coração, e nada nos impede de conhecer a glória do Senhor e manifestar o poder dele. É isso que nós temos que estar atento. E você, olha o que você está fazendo, olha como que está a sua vida. Você fica atrás de religião, você fica atrás da igreja, de doutrinas, e segue doutrinas do homem, ser escravo da palavra dentro da tua igreja. Você está vendo a tua família está destruída. Você está passando por luta, por necessidade, mas você continua naqueles dogmas, naquelas doutrinas, naquela coisa que o homem impôs para você. E você concorda, você larga a tua família, você, mulher, está largando o teu esposo para ficar na igreja. Você, esposo, está largando a tua esposa, teus filhos para ficar na igreja, para levar uma vida, vou falar assim, de santidade. Não deixa teus filhos, tua esposa viver a vida deles, porque você está alienado, você está obstinado, você está cego, porque você está fazendo o que você acha. Mas o Senhor está dizendo hoje aqui, Ele conhece o teu coração, Ele está dizendo que você está errado, você tem que abrir teu coração para que o Espírito da verdade entre sobre você, e esse Espírito que está do convencimento espiritual sai do seu pensamento. Você quer saber uma prova se você tem ou não tem o espírito do convencimento? É só ver, você está no erro, você está no pecado e continua, e você está achando que está certo. É só você ver. Ah, mas Deus entende, Deus preparou, Deus vai preparar para nós se acertar, Deus vai preparar para mim mudar a minha vida, Deus vai preparar, mas você está no erro, está no pecado, você está vivendo do pecado. E você está acreditando que Deus vai preparar, sendo que você está no pecado, sabendo que você está no erro. Cara, não sai dessa ilusão. Isso é o espírito do convencimento espiritual que está dentro de você, falando na sua mente. Como aqui o diabo falou várias vezes na mente de Pedro, porque o diabo sabia que Pedro era ousado. Tanto é que ele foi ousado depois que bateu, porque o Espírito Santo desceu. Que você vê, logo quando teve em Pentecoste, se você ler lá o livro de Atos, você vai ver que logo que teve Pentecostes, as pessoas falavam, e ali em línguas. Daqui a pouco Pedro foi, levantou a frente e começou a falar de Jesus. E naquele dia 3.000 almas foram salvas, 3.000 almas foram convertidas de uma vez só. Tamanha era a ousadia. A palavra diz que onde a sombra de Pedro passava, as pessoas eram curadas. Assim é você.
Deus quer fazer maravilhas e prodígios através da sua vida, mas você está impedindo porque você está achando que sabe a palavra, que conhece a palavra, que está em santidade com o Senhor, mas você está fazendo da sua maneira, do seu querer. Os seus negócios não estão indo bem porque você não para pensar, você não para ouvir a voz do Senhor, você não para ouvir ninguém porque você acha que é dessa maneira e pronto, e tem que ser assim. E cada vez mais você está se afundando no teu negócio próprio. Você que não consegue arrumar emprego, porque você acha que tem que ser da maneira que você quer. O Senhor está dizendo, não é assim. Você que está passando por luta no casamento, filhos rebeldes, olha a maneira que você trata ele. Você, esposa, que quer restaurar teu casamento, mas você quer que o marido seu seja da forma que você quer. Os filhos sejam da forma que você quer. E assim também você, esposo, quer que a tua esposa seja da forma que você quer, os filhos sejam da forma que você quer. Você esquece que cada um tem sua opinião e é o livre-arbítrio. Se converta a você, você é o pilar, você é a estrutura espiritual, você é a coluna da sua casa, você que tem que dar o exemplo, você que dá os frutos do Espírito Santo. Você não está dando. Que testemunho você está dando de Cristo? Por quê? Porque você está falando que não nega a Cristo, mas você está negando a Cristo com as suas atitudes. Você está dizendo que você é um verdadeiro cristão, mas você vive na ilusão de fazer o que o homem manda. Então comece a acordar, comece a despertar. Comece a ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, de orar para Deus todos os dias, de buscar a presença do Senhor. Reserva uma hora todos os dias da sua vida. Se comprometa com o Senhor, porque Deus te escolheu para fazer a diferença. Como Jesus escolheu Pedro, Jesus também te escolheu. Por mais que Pedro aparentemente não tinha as qualificações necessárias aos nossos olhos, ao nosso entendimento, mas ele foi um dos maiores apóstolos que esteve. E assim Jesus quer fazer com você. Aos olhos humanos, as pessoas julgam, acham que você não tem capacidade, mas o Senhor vai te transformar e vai te capacitar. Mas para isso você tem que quebrar o seu eu, o seu orgulho, a sua prepotência. Teu tempo de igreja não vai te levar à salvação, pelo contrário, ele está te levando à perdição. Então comece a analisar, comece a vigiar, comece a ver como que você está fazendo. E aqui, ó, você vê que Jesus, ele disse assim, ó, Pedro negaria ele 2 vezes, que ele disse assim, ó, em verdade vos digo que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E olha o que Pedro respondeu, o orgulho espiritual que estava nele. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E, da mesma maneira, diziam todos também. Você vê que os discípulos estavam quietos. Quando Pedro foi e afirmou novamente, os discípulos foram tudo em volta dele, foram acompanhando ele. Não, também eu não negarei, também não negarei. E assim é você. Você é o exemplo da tua casa espiritual. Você é o convertido, você que tem o chamado, então dá o exemplo de verdadeiro cristão, verdadeira cristã, porque quem está ao seu redor vai te seguir. Se você é mentiroso, se você é arrogante, se você é prepotente, se você é nervoso, se você é isso e aquilo, e busca a presença do Senhor, quem está ao seu redor está te julgando. Eles nunca vão se converter. Não adianta você orar, não adianta você jejuar, não. Porque você tem que mudar, você tem que quebrar seu coração, você tem que dar o exemplo. Mesmo se isso a carne doa, a carne não quer, mas você tem que fazer o que Cristo tem falado para ti. E você vê que Pedro falou com mais veemência e também os discípulos foram até ele, concordando com ele, que eles também não negariam a Cristo. Por que não falou aqui que os discípulos também negariam no começo? Por quê? Porque os discípulos estavam tristes, pensando, olhando, analisando o que Jesus estava falando, porque eles agiam com pensamento, não com a razão, não com a emoção, eles iam mais com a razão, com o pensamento. Mas quando Pedro afirmou e Pedro colocou como ele ia ser, o que ele ia fazer, ele ativou dentro das pessoas aquilo que estava oculto. E assim o diabo está fazendo na sua vida. Você está ativando e você está, em vez de trazer as pessoas para Jesus, você está afastando por causa dos teus testemunhos.
Está com dúvida? Então só você olhar ao redor. Você está querendo que todos se convertam e ninguém é convertido. Você nunca parou para perguntar por que eles não buscam o Deus de Abraão, Isaac, Israel, o mesmo Deus que você segue? Porque se você perguntar e falar para eles, fala com sinceridade, eles vão falar que você é um fanático, você não dá exemplo. Esteja preparado quando você fizer essa pergunta. O Senhor hoje está falando, se converta, peça perdão para Deus. Saia desse espírito enganador que está em você e comece a olhar ao seu redor. Se você quer ver a glória do Senhor na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, nos teus filhos, no teu negócio, no teu trabalho, seja onde você quer. Então comece a mudar, comece a buscar. Volte ao primeiro amor, à simplicidade da palavra. Esquece a religião, esquece igreja, esquece doutrina, porque é você que Jesus escolheu. Ele não escolheu a igreja, ele escolheu você. É você que vai ser salvo, você e sua casa. Se você crê, você vai mudar. Se você não crê, você vai continuar da mesma coisa e vai ficar deixando o diabo falar na tua mente. Não, não é bem assim, essa palavra não é para você. Então vigia que Pedro, com toda a ousadia, ele se arrependeu amargamente. Então entenda, é mudar a tua história, muda você. Quer mudar teu casamento? Muda você. Quer mudar teus filhos? Muda você. Quer mudar tua vida financeira? Muda você. Quer mudar tua saúde? Muda você. Porque é você que tem o controle e a autoridade no nome de Jesus Cristo para agir a tua fé, para mover montanhas e fazer o milagre do Senhor. Amém? Abra seu coração. Deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.